Bem, pessoal, então, na continuidade do nosso curso completo de programação, nosso curso de banco de dados, agora nós vamos vamos praticar, aliás, aquilo que nós aprendemos na teoria. Fizemos aqui vários conceitos da modelagem de dados, estudamos os conceitos de relacionamento, estudamos os conceitos de chave primária, de chave estrangeira, vários outros conceitos que nós já estudamos até agora. E fica complicado a gente somente colocar teoria, se a gente não praticar, a gente não vai conseguir realmente entender para que vai servir tudo aquilo que nós aprendemos. Então nessa parte, agora, nós vamos fazer a nossa primeira prática, ou as nossas primeiras práticas, porque no nosso estudo de SQL, nós também vamos colocar as coisas em práticas. Então nós vamos criar alguns estudos de caso, em que nós vamos simular um mundo real, e através dessa simulação nós vamos colocar passo a passo a resolução de alguns problemas do dia a dia, né, colocando toda aquela teoria em prática. Esse curso ele é uma parceria do site mjailton.com.br com o site activedelphi.com.br. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós vamos estudar a respeito de um controle de cinemas, né? Temos aqui um cinema e nós vamos administrar o cinema. Então vamos projetar um modelo de dados que atenda às necessidades de controle dos cinemas e filmes de uma determinada empresa de distribuição de filmes. O problema é o seguinte: após várias reuniões com os futuros usuários, e que fique claro isso para você, quem faz essas perguntas ou essas deduções que nós vamos falar aqui, quem vai fazer é você. Você que vai levantar os dados, é você que vai organizar tudo isso dessa forma, para depois você criar então os modelos respectivos. Então não pense você que vai chegar na empresa e já vai encontrar tudo bonitinho assim como a gente vai dar aqui, não. Isso aqui é do nada. O cliente, como eu sempre falo, o cliente não sabe o que ele quer, mas ele quer alguma solução. Então você que vai direcionar as perguntas, você que vai direcionar tudo para que você possa depois analisar, né, e fazer um documento mais ou menos igual a esse, e daqui então você vai tirar o seu modelo de entidade de relacionamento. Vamos lá então. Então após várias reuniões com os futuros usuários do sistema, relacionamos... desculpa interromper. Quando você for fazer um sistema, você não deve falar somente com o chefe, vamos supor. Você tem uma empresa qualquer, e a empresa tem várias repartições. Você tem alguns chefes. Não, você não deve falar só com eles. Os chefes, eles vão falar a visão deles. Quem você deve procurar são os usuários, aqueles operadores, as pessoas que trabalham no dia a dia, para saber a rotina deles, porque você vai mudar a rotina de algumas coisas. Então, como é que eles vão funcionar? Como é que eles querem que o sistema, o que eles querem que o sistema faça? Então, algumas coisas que os chefes, a diretoria, ele não vai saber te dizer. Quem vai saber dizer para você exatamente são os usuários, aquela pessoa que trabalha no caixa diretamente, aquela pessoa que faz os cadastros, ele pode te dar uma dica, né? Então esse pessoal que faz essa organização é com eles que você vai conversar também. Então você tem que conversar com todo mundo para que você possa realmente ouvir todo mundo, e daí você fazer um documento e depois encontrar a solução para um determinado problema. Então, novamente, após várias reuniões com os futuros usuários do sistema, relacionamos uma série de regras de negócio e que serão a base para o desenvolvimento de diagrama entidade de relacionamento. Outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: existem vários programas na internet, fora dela, vários programas por aí que faz esses modelos de entidade relacionamento. O que eu conheço melhor deles é o Power Design, por exemplo. No Power Design você vai colocando as entidades, você coloca os relacionamentos, ele já mostra para você todas aqueles retângulos onde você vai colocar o nome. No final ele vai dar o modelo lógico, e no final ele gera até o banco de dados para você. Então existem vários programas que fazem isso. Eu não vou utilizar nenhum deles. Eu vou fazer os nossos modelos de entidade de relacionamento aqui mesmo no Word, tá? Então eu vou pegar aqui, vou pegar esse quadradinho aqui, certo? Vou pegar esse aqui, caixinha de texto, autoformas, e vou colocar mesmo assim sem problema nenhum.
tá? Porque eu não estou muito preocupado como é que eu vou fazer, não. Eu estou preocupado se você realmente vai entender. Então não pense que eu não estou fazendo isso é porque eu não sei, não. É porque é simplesmente uma questão de opção. Eu gosto de mostrar as coisas como elas acontecem, digamos assim, a grosso modo. Eu, particularmente, não uso nenhum desses programas. Eu gosto de fazer tudo na mão. Quando eu for fazer alguma coisa, eu faço na mão. Faço na mão e depois vou fazendo aí. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas cada um tem sua forma de trabalhar. Se você acha complicado, então você, a partir desse momento, você procura um programa desse, estuda um programa desse, e aí você pratica o que a gente vai ensinar aqui com um programa desse, tá bom? Então, continuando então. A empresa de distribuição possui vários cinemas em diversas localidades. A primeira questão é essa. Cada cinema possui uma identificação única, um nome fantasia, um endereço completo, incluindo rua, avenida, bairro, município, estado e sua capacidade de lotação. Os filmes podem ser dos mais variados tipos e gêneros. Cada filme é registrado com um título, o gênero, a sua duração, a sua impropriedade e seu país de origem, informações sobre os autores que compõem seu elenco e o seu diretor. Existirá um único diretor para cada filme. Algumas cidades apresentam mais de um filme em cartaz, sendo, nesses casos, sessões alternadas com um filme e outro. As sessões possuem horários que variam de acordo com a duração do filme, havendo sempre um intervalo de aproximadamente 15 minutos entre elas. Os atores de um filme podem, obviamente, atuar em diversos filmes, assim como o diretor de um filme pode também ser ator nesse filme, ou ainda mais, ser ator em outro filme. Um ator possui as seguintes características: um número de identificação, um nome, uma nacionalidade e uma identidade. As sessões de cinema devem ter seu público registrado diariamente para que se permita a totalização dos assistentes quando o filme sair de cartaz ou a qualquer instante. Nas reuniões de levantamento, os usuários nos passaram as seguintes necessidades de informação. Ele quer a apuração do público por município, por cinema e por sessão de cada cinema, permitir uma forma de consulta que, dado um determinado ator, sejam localizados os cinemas onde estão em cartaz os filmes em que esse ator atua. Por exemplo, então quais os cinemas, nomes, que passam o filme em que a atriz Julia Roberts está atuando, né? Então queremos obter somente o nome dos cinemas, independente dos filmes. Então, para testarmos essa solução, utilizaremos SQL. Você vai ver que isso aqui é bem simples, né? Então tá aí, gente. Então essas são as essa aqui é o problema lançado. Eu sugiro que você imprima esse documento que está com você aí e você acompanhe o meu raciocínio, de acordo com esse documento. Então nós vamos ver cada parte dele, vamos levantar todas as necessidades desse problema e, através desse problema, nós vamos fazer o modelo entidade de relacionamento. Isso aqui nós estamos simulando uma situação real. Então, gente, primeiramente nós vamos procurar, olhando esse problema, nós vamos tentar localizar quais são as entidades envolvidas nela. Primeira pergunta que você vai fazer aqui é o seguinte: quais são, ou qual o objeto, ou quais os objetos que se destacam no mundo real? Então, quem é que se destaca nesse caso aqui? A outra pergunta seria: existe um objeto, uma abstração global ou mais de uma? Então, se você olhar bem para esse problema aqui, você vai ver que existem dois grandes objetos que vão compor esse problema. O primeiro dele é o objeto chamado de cinema. Deixa eu colocar aqui o negrito. E o outro é o quê? O outro objeto é o objeto filme. Então, você tem dois objetos, duas entidades globais, duas entidades grandes, ou macros entidades, que através dessas entidades nós vamos controlar todas as outras. Então o foco aqui é controlar o cinema. Veja só, qual é o nosso foco? Nós vamos precisar controlar, fazer um controle de filmes e cinema. Tá? Aqui até na pergunta já está a solução de alguma coisa.
Então, primeiramente, nós vamos partir dessas duas entidades. Então, para você fazer uma análise dessa, você tem que ir com calma. Você não pode simplesmente sair. Por exemplo, eu vou dizer assim, ó, gênero é uma entidade? Ela é uma entidade. Tipo é uma entidade? Então, quer dizer, antes de nós sairmos assim procurando isso, vamos tentar organizar primeiro. Por quê? Porque tudo gira, aí se você for observar, tudo gira em torno de filme e de cinema. Então vamos primeiro caracterizar essas duas entidades para que a partir delas nós possamos encontrar as outras entidades. Então veja só, eu vou colocar aqui, vou inserir aqui uma tabela. Cadê a tabela? Aqui, né? Eu vou inserir aqui uma tabela. Vou colocar aqui apenas uma coluna e algumas linhas aqui aleatoriamente. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou caracterizar a entidade cinema. O que é que a entidade cinema tem? Então vamos observar o seguinte, ó, que na nossa descrição cada cinema possui, ó, tá aqui, ó, uma identificação única, um nome fantasia. Eu vou copiar isso aqui bem para cá para a gente ver e ficar fácil da gente colocar, ó. Possui uma identificação, eu vou chamar de ID, né? O ID do cinema. Possui mais o quê? Ele vai possuir um nome, chamado de nome fantasia.